Olá, começa agora o Papo de Júnior, uma parceria entre a Jornal Júnior e a TV Unesp. Aqui você confere as principais discussões sobre o mercado júnior e sênior da comunicação. Eu sou Felipe Nunes, estudante de jornalismo da Unesp, e estarei com você ao longo dessa temporada, em que traremos mais informações acerca da assessoria de imprensa, conceitos, aplicações e curiosidades deste serviço crucial para a sua empresa. Hoje vamos falar sobre os desafios da assessoria de imprensa e contamos com a presença de Aniele Sanches, que é diretora de atendimento da Dora Press Comunicação, e Gabriel Quezada, diretor comercial da Jornal Júnior. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, Felipe. Muito prazer, Aniele. Prazer, muito obrigada. Eu agradeço o convite para falar sobre assessoria de imprensa, os desafios. Eu acho que vai ser um papo bem bacana. Nós que agradecemos por vocês estarem aqui com a gente hoje. E para a gente começar essa conversa, eu acho que uma dúvida que acompanha o público que está acompanhando a gente é o surgimento da assessoria de imprensa. Como foi que ela surgiu e com qual objetivo? Bom, a assessoria de imprensa ela surgiu, como a gente conhece, nos anos 80, com o intuito de pautar o trabalho jornalístico, então fornecer pautas e guiar essas pautas dos jornalistas para dar maior visibilidade às marcas assessoradas. A gente tem um parceiro da assessoria ali pela área do PR, né, que vem dos Estados Unidos, que são aonde nasce ali o precursor desse movimento da assessoria de comunicação. E aí você chega nos anos 80 com muito mais força aqui no Brasil, né? Então dá para ver que a assessoria de imprensa realmente é uma coisa que não nasceu agora, né? Ela tem uma longa trajetória até aqui. E pensando nesse processo histórico que ela passou para ser o que a gente conhece hoje, quais mudanças vocês percebem que a assessoria teve? Olha, a assessoria mudou numa velocidade incrível, assim, principalmente, vou falar muito da minha experiência no mercado. Estou na assessoria desde o meu primeiro estágio, estou há 18 anos na assessoria de imprensa. E nos últimos 10 anos a gente percebe a intensidade dessas mudanças. Formatos, a gente tem a internet, todo esse nascimento do digital, a presença do digital na nossa vida, como a gente conversa e até o entendimento da necessidade pelas instituições, empresas e pessoas, né? Da importância desse serviço para se relacionar não só com a imprensa, porque a gente olha muito para a assessoria de imprensa e pensa que ela é a única ponte para se relacionar com a mídia. Mas a gente se relaciona com comunidade, com fornecedores, com parceiros, né? A gente se relaciona com a comunidade toda que envolve uma empresa, instituição ou pessoa através da assessoria de imprensa. É uma intermediação que envolve muitas pessoas, né? E pensando na internet, que foi um grande fator que trouxe mudanças, como vocês percebem as principais alterações na assessoria de imprensa que a gente tem hoje? A internet ela acelera tudo, né? Então, hoje em dia, o fluxo de informações ele corre muito mais rapidamente na imprensa. Tudo é noticiado de forma muito mais rápida, então isso exige do assessor de imprensa um planejamento voltado para isso, para entrar em ação ali de última hora, para poder se antecipar a um problema e poder estar sempre preparado para as novidades ali da imprensa. Eu acho que o que o Gabriel falou reflete muito o que é o nosso mercado hoje, sabe? A gente tinha muito essa estrutura da base do relacionamento dos assessores com a imprensa, com os jornalistas de redação. Hoje a gente tem isso muito fortalecido, mas também tem a análise de contexto e cenário. E a internet traz essa velocidade da informação e o jornalista que está atuando na assessoria, ele precisa estar muito atento a esses movimentos, bem planejado. Hoje a comunicação ela tem uma fluidez muito ágil, muito orgânica, e a gente entende que esse movimento é importante para a assessoria de comunicação, é importante para os resultados que a gente quer atingir para cada cliente, cada perfil de cliente. E pensando na Jornal Júnior como uma empresa júnior, como ela lida com a assessoria de imprensa em um contexto que a internet está cada vez mais presente? Bom, nós trabalhamos bastante em conflitância com a ONU e com as ODSs. E nós também, ali com o advento da internet, a gente tem recursos para oferecer assessoria para clientes de outras regiões, fora de Bauru. Então a gente não tem essa limitação geográfica para o nosso serviço e isso acaba aumentando o tanto que a gente presta de serviço e a capacidade que a gente tem para ajudar pessoas no Brasil todo. Então, para você que está acompanhando a gente, quer ter uma assessoria de imprensa, mas não mora em Bauru, percebeu agora que a Jornal Júnior pode te ajudar com isso. É só entrar em contato com eles e falar o serviço, falar sobre assessoria de imprensa e conferir cada vez mais vantagens que esse serviço pode te oferecer.
E agora, direcionando a pergunta sobre o papel do jornalista em um contexto que a internet também está mais influente, como você analisa esse papel de conseguir apurar as informações, de fazer um processo de assessoria consciente, mas acompanhando esse ritmo que está cada vez mais rápido? Trabalhar com planejamento, mesmo com a agilidade que a internet exige da gente hoje, é fundamental, né? A gente consegue trabalhar uma pauta, uma agenda de pauta com uma intensidade e profundidade muito importante para que quando a gente tem assuntos de oportunidade ou de sazonalidade, a gente consiga administrar esse tempo, ganhar potencial e conseguir contextualizar isso para conseguir, de repente, inserir em algo que não estava planejado. Então, desta forma, a gente consegue olhar para o contexto, para a análise de cenário, que é muito importante hoje, e para os formatos também que a internet trouxe. A gente fala muito sobre agilidade, mas a gente tem uma mudança importante na linguagem, nos formatos, né, em como a gente se comunica por vídeo, em como a gente se comunica através de áudio. Tudo isso é potencial para ser trabalhado na assessoria de imprensa e também para ser produto para o seu cliente, e que vai além da mídia social, né? A gente inclui um pouco de mídia social dentro dos veículos hoje também, da mídia tradicional, mas ele vai além desse papel só do post, né? Ele tem ali o papel de informar através daquilo, de se relacionar, e tudo isso pode ser pautado pela assessoria de imprensa. Então, ele tem uma atuação muito mais ampla e com formatos diferentes hoje na assessoria de imprensa, em razão da internet, da velocidade, mas ele continua exigindo o que é básico para a assessoria, que é um bom planejamento estratégico. Dá para perceber que tanto no mercado sênior quanto no júnior o planejamento é uma peça-chave. E pensando no contexto que a gente já vive, em que tudo está cada vez mais rápido com a internet, o que vocês pensam sobre o futuro, daqui 5, 10 anos? Como a assessoria de imprensa vai estar dentro da sociedade? A assessoria de imprensa tem ganhado cada vez mais relevância, na verdade. A gente teve esse período pandêmico, onde as empresas precisaram se comunicar com uma velocidade e com muito fluxo de informação. Então, elas precisavam conversar com o colaborador, precisavam conversar com a comunidade, com o seu entorno, prestar informações importantes, né? E a gente percebeu isso também nas instituições. E essa velocidade toda da pandemia fez com que ficasse mais evidente o papel consultivo que a comunicação tem dentro da área da assessoria de comunicação. Então, o assessor de imprensa, ele não pode estar amarrado-se a ter só a questão de produzir um release, disparar para a imprensa e colher um resultado, né? Ele precisa estar imerso dentro do seu cliente, ele precisa conhecer todos os potenciais que a gente tem ali de assuntos, de como conversar com cada público para poder abastecer o seu cliente, abastecer o veículo para ter a linguagem correta, para ter o formato correto. Então, a gente tem um fortalecimento, eu acredito que nos próximos 5 anos vai ter muita mudança ainda, porque a gente está numa velocidade grande também de meios e canais, e a mídia tradicional também está se transformando, tem acompanhado bastante isso. Então, a assessoria ela vai mudando todo dia. A assessoria não tem muito marasmo, não. A assessoria a gente precisa ter uma intensidade diária de estudo, de acompanhar veículos, de se relacionar com jornalistas de redação. O jornalista assessor ele precisa se relacionar muito com os jornalistas de redação para conseguir acompanhar tudo que vem por aí. Mas eu acho que é um cenário muito promissor ainda para a assessoria de comunicação. E é com essa resposta tão completa que eu encerro o nosso primeiro bloco, que vai para um breve intervalo, mas logo volta. Estamos de volta com o Papo de Júnior, para continuar nossa conversa sobre os desafios da assessoria de imprensa, com Aniele Sanches, diretora de atendimento da Dora Press Comunicação, e Gabriel Quezada, diretor comercial da Jornal Júnior. Para iniciar esse bloco, eu queria trazer uma das funções da assessoria de imprensa, que é gerenciar crises. Mas antes disso, o que é uma crise? Bom, crise é tudo aquilo que coloca a imagem reputacional de uma empresa em risco. E a gente tem dentro desse cenário potenciais que podem ser de crise previstos e outros não, né? Então, tudo aquilo que pode causar algum dano à imagem, à transparência, à relação da empresa é uma crise que precisa de gestão. E quais são os objetivos dessa gestão? Então, os principais objetivos de uma gestão de crise é preservar a imagem da empresa, mas preservar do ponto de vista que a gente precisa se comunicar com transparência
para manter e gerar credibilidade com o público envolvido. Então, uma empresa atenta, que está preparada para uma gestão de crise, ela consegue reduzir danos em alguns casos ou dialogar de uma forma muito importante com a sociedade em um momento que ela está muito vulnerável por alguma coisa que foge ao seu controle ou que está prevista. E pensando no planejamento que a assessoria de imprensa tem, até a crise ela pode ser prevista, antecipada para que os danos eles sejam contidos? Sim. O gerenciamento de crise ele é uma parte fundamental do planejamento de assessoria e ele envolve diversos campos desse serviço de assessoria. Então, ele vai desde o financeiro, quando você monta um planejamento voltado, por exemplo, para um tipo de serviço e o orçamento desse planejamento, a verba do cliente para esse planejamento, ela acaba não correspondendo a longo prazo. Então, em momentos de crise, pode ser que você não mantenha o mesmo poder financeiro durante toda a validade do contrato. Então, você pode fechar um contrato pagando um valor e não conseguir cumprir com esse valor até o final. Então, do assessor ter ali esse manejamento para conseguir ser transparente com o cliente, de repensar o planejamento e trabalhar de formas diferentes. Você também pode prevenir ou prever esta crise trabalhando com preparativos, principalmente para o porta-voz do cliente. Ou seja, você tem que oferecer uma preparação de media training mesmo. Você tem que ensinar ele a se posicionar e a falar abertamente na imprensa, até porque as pessoas estão cada vez mais atentas à forma como as marcas se comunicam na internet, principalmente. O que a gente tem muito, e o Gabriel comentou, é essa prevenção dentro do planejamento, né? A gente trabalha com o mapeamento de tudo aquilo que é potencial também de ter um dano futuro, né? Então, a gente consegue estabelecer com o cliente quais são os pontos que a gente chama, às vezes, de ponto fraco ou que pode gerar alguma situação que coloque aquela empresa em risco. A gente faz um trabalho interno de preparo, definindo políticas de porta-vozes, quem responde pelo quê, em que situação, como responder. Sempre a assessoria é acionada em qualquer situação de crise, então tem alguns protocolos que estão previstos dentro do planejamento que a assessoria é a primeira a ser ativada em qualquer situação. Então, a gente cria fluxo dentro do cliente para que ele possa fazer esse canal de comunicação com a assessoria e a gente possa abastecer no tempo correto, com agilidade e transparência a imprensa e dar suporte para esse cliente também. E o Gabriel falou uma coisa que é interessante, hoje é muito importante, a gente tem muita ferramenta no mercado de clipping, de monitoramento de marca, de monitoramento em rede social, quais são as tags, o que está acontecendo. Então, a gente consegue perceber alterações no padrão de percepção dessa marca, que pode sinalizar coisas e possíveis cenários de potencial de crise para a gente, fazendo com que a gente, às vezes, tenha uma ação antes da crise acontecer, né? E reduzindo muito ou minimizando qualquer dano possível dali para frente. E durante a crise, como alinhar os interesses do cliente e definir o porta-voz, que vai ser a pessoa que vai intermediar tudo isso que está acontecendo e vai responder pela empresa em um momento de crise? Bom, cada perfil de cliente é muito particular e a gente desenvolve trabalhos personalizados para cada situação. A gente tem políticas de porta-voz estabelecida dentro da empresa, que cada um responde sobre sua área de conhecimento e responsabilidade. É ela quem vai municiar a assessoria com informações. Em alguns casos, é necessário envolvimento jurídico, de presidência da empresa, de direção da empresa, para que valide essas informações que foram construídas com a assessoria para levar à imprensa esse posicionamento. Em alguns momentos, a gente trabalha muito com a nota de assessoria de imprensa. Acho que todo mundo já viu, em algum momento, em nota, determinada empresa posicionou o quê? Essa também é uma estratégia de preservação, tanto da imagem da empresa, do porta-voz, do nome da empresa, né? Isso ajuda a minimizar todo esse burburinho que a gente tem em torno de uma crise. Mas tem situações que a assessoria vai recomendar a pessoa, o porta-voz, a figura para falar em nome da empresa, como forma humanizada, direta, transparente, que gere essa credibilidade. Então, tudo é no caso a caso, tudo é analisado com muita seriedade
Tudo isso fica previsto dentro do planejamento. Então, como a gestão ela não tem hora para acontecer, né? Você não tem uma crise, por mais que a gente possa prever, a gente não tem uma hora marcada de crise. E a crise vai acontecer na madrugada, vai acontecer à tarde, e o assessor tem que estar preparado, conhecendo todo aquele cenário para conseguir responder com agilidade, porque o jornalista, colega da redação, ele precisa às vezes fechar aquilo em 1 hora, em 40 minutos, em 2 horas. E é muito importante que as empresas se posicionem. E pensando na quantidade de fatores que estão envolvidos no gerenciamento de uma crise, é possível dizer que elas têm uma etapa? Sim, passada a parte de prevenção da crise, entram aí mais 2 etapas que são fundamentais para gerir essa crise. A primeira delas é a resposta à situação de crise, então, como ela falou, as crises podem estourar a qualquer momento e você precisa estar ali de prontidão para se posicionar e dar uma resposta para a imprensa e para o jornalista. E passada a resposta, você tem uma estratégia de reconstrução da marca que passou por essa crise, de tentar trazer a imagem dela de volta, de tentar repensar a imagem dela para a imprensa e realmente se esquivar dessa situação de crise da melhor forma possível. A gente tem etapas e é muito importante. O Gabriel foi num ponto que é esse ponto pós-crise até, que ele é muito interessante. Uma empresa que se posiciona desde o início, estruturada, que sabe o que vai dizer, a responsabilidade que ela tem, porque uma nota da imprensa, que vai para a imprensa, através da assessoria de imprensa, ela não tem só o papel de dizer um sinto muito, ela precisa trazer um esclarecimento, ela precisa trazer os valores daquela empresa, ela precisa transparecer tudo aquilo que a empresa acredita. E isso está muito alinhado com tudo que a gente desenvolve na assessoria. Então, os discursos, eles fazem sentido para quem ouve, para quem escuta, para o consumidor final, para quem está ouvindo alguma coisa na TV, lendo alguma coisa na internet, fala, poxa, essa empresa sempre se comunicou de uma forma séria. Se aconteceu isso, um determinado assunto que é uma crise, ela continua se comunicando de forma séria, transparente, rápida. A hora que a gente precisa fazer o reposicionamento, porque uma crise pode impactar negativamente, que é o objetivo que a gente não quer, mas ela pode impactar e impacta negativamente a empresa, é muito mais fácil essa empresa manter o diálogo, conseguir conversar de novo nessa ativação pós-crise. E pensando na infinidade de crises que podem acontecer em uma empresa, é possível classificar elas? Então, uma crise que ela vai envolver mais setores, uma que é mais direcionada, como funciona esse processo de nomear cada crise e saber qual processo tomar em cada uma? É possível, a gente consegue entender nesse mapeamento, nessa relação com o cliente, o que são esses cenários de crise que a gente pode passar a ter a necessidade de gestão e a gente pode classificar, assim, os potenciais de danos, né? A gente consegue entender o que de repente pode ser uma crise de moderada gestão, que a gente tem impactos em outros resultados, às vezes você tem uma crise que impacta no clima organizacional interno da empresa. Às vezes ela não acontece para fora, mas ela pode impactar na produtividade, na questão do ambiente interno. Então, todas essas análises e também a gente conseguir separar o que é de grau mais baixo de risco, moderado e alto de risco é importante, porque assim você ganha velocidade para conseguir atender a imprensa, para conseguir acionar as pessoas corretas dentro da empresa, para que elas estejam disponíveis naquele momento e elas saibam, porque acima de tudo, quando a gente está em crise, dentro de uma empresa, é um momento de muita tensão, de muita preocupação. E a pessoa que vai responder para a imprensa não necessariamente está envolvida só naquilo, ela está envolvida diretamente no assunto, tomando outras decisões com um grau de seriedade alto. Então, quando ela está preparada e envolvida, a gente consegue saber que aconteceu determinado assunto, ela sabe que caminho ela vai tomar e o suporte que ela vai ter da assessoria de imprensa também. E agora pensando um pouco sobre todos os danos que uma crise pode ocasionar, quais são ampliados quando a gente tem um trabalho de assessoria de imprensa que comete muitos erros? Quais são os erros que um assessor de imprensa pode cometer na hora que ele for gerenciar uma crise para o cliente dele? O primeiro é mentir.
né? Quando a gente, assim, sem sombra de dúvidas, uma informação que não é verdadeira, que não é transparente, ela pode colocar ainda mais uma empresa em risco, né? E isso, o assessor ele tem que estar muito preparado para trabalhar isso com o cliente. Não importa o tamanho da crise, a gente precisa ter transparência com o público que a gente vai conversar através da mídia. A gente precisa ter muita seriedade, né? Então, não dá para usar meias palavras, buscar outro caminho e não ser transparente nesse momento. É isso que divide a reputação de uma empresa que passa por uma crise e consegue se manter forte e pode ter um caminho de reestruturação e valorização da sua marca para uma empresa que fica marcada por aquela situação. E aí, hoje, a gente tem uma série de outros caminhos também, né? A gente fala dos erros, mas a gente tem programas que são ativos. Quando a gente sabe que tem potencial de risco em uma determinada situação, às vezes a comunicação já traz, porque hoje a comunicação tem esse papel consultivo dentro das empresas, já traz situações e programas que podem ser implementados em cada setor para que isso minimize qualquer outra situação frente a uma crise. E é com essa resposta tão completa que eu encerro o nosso programa de hoje. Agradeço imensamente a presença de você, Gabriel, de você, Aniele, e por todo o cuidado em cada resposta que vocês deram para a gente hoje. Muito obrigado, Felipe. Foi um prazer poder participar do programa. Obrigada, gente. Foi uma delícia, foi muito importante participar desse programa. Foi um bate-papo muito gostoso, que eu acho que a gente conseguiu trazer informações interessantes e atuais para esse mercado. Realmente, o papo foi muito bom. E para você que está acompanhando a gente aqui até agora, o meu muito obrigado pela companhia. A gente se vê no próximo Papo de Júnior para mais uma conversa sobre assessoria de imprensa. Eu vou ficando por aqui.